e hoje nós estamos conversando sobre hipertensão. Já aprendemos aqui no programa que diversos fatores podem ajudar tanto a prevenir quanto controlar a pressão alta. Falamos da necessidade da prática regular de atividades físicas, da importância de não fumar e também de não ingerir bebidas alcoólicas em excesso. E agora a gente vai conversar sobre alimentação para hipertensos. Você aí de casa sabe quais são os alimentos que precisam ser evitados e quais devem ser incluídos na dieta? A nutricionista Marcela Fernandes já está aqui e vai nos ajudar a entender como a alimentação pode interferir no controle da pressão arterial. E olha só, ela também vai ensinar o passo a passo de como fazer um sal de ervas. Marcela, que bom que é ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu, por ter topado participar do nosso programa. Obrigada, o prazer é meu estar aqui com vocês. Eu já estou bem ansiosa para esse sal de ervas, tá? Já vou te dizer. Fica uma delícia, super temperadinho, inclui super no nosso dia a dia para temperar os alimentos. Perfeito, mas antes da gente mostrar o passo a passo do sal de ervas, Marcela, fala pra gente como que a alimentação ela pode nos ajudar a prevenir a hipertensão e também a controlar a pressão arterial. A alimentação, ela precisa ser equilibrada. Não necessariamente a gente precisa excluir todos os alimentos industrializados, parar de consumir alimentos que a gente gosta de consumir no dia a dia. Mas quando a gente tem na maior parte do tempo, né, pelo menos 80% dos nossos alimentos forem alimentos in natura, alimentos saudáveis, a gente consegue ter um máximo de nutrientes possível. Ou seja, a gente tem alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, então auxiliam demais na melhoria da hipertensão arterial, bem como diversas outras doenças crônicas. Pois é, e quando a gente fala de hipertensão, a gente sempre lê e escuta, né, o pessoal falando que o consumo em excesso do sal faz muito mal, né? Ele pode prejudicar principalmente quem tem hipertensão e pode desenvolver talvez um quadro. Mas por quê? Qual que é o impacto do sal? Qual que é a relação do sal com a hipertensão? Então, o sal, quando ele é consumido em excesso, ele é prejudicial. Muitos acham que precisam excluir o sal da alimentação. Só que isso é mito. A gente precisa do sal para exercer as nossas funções do nosso organismo, as funções básicas. Então, quando a gente tem uma alimentação muito rica em sódio, muito rica em sal, a gente acaba pressionando demais a nossa artéria, ou seja, aquela pressão ali da circulação do sangue fica dificultada, então acaba prejudicando os rins e diversos outros órgãos do nosso corpo. Entendi. Ó, vocês estão vendo, né, gente, que não é para cortar o sal da dieta, a gente só precisa ter consciência da quantidade que a gente consome, né? Agora, tem uma quantidade, então, recomendada de consumo de sal por dia? Tem. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 2 gramas de sódio que está presente no sal de mesa, que é o equivalente a 5 gramas de sal. Só que, se for parar para pensar, a gente pensa, nossa, é muita coisa, só que não é. Né? A maioria dos alimentos já tem esse sódio e além adicionado. Então, a gente já tem presente nos alimentos in natura e industrializados e a gente ainda adiciona esse sódio nos alimentos. Então, sal e sódio não são a mesma coisa, é isso? Não são a mesma coisa. O sal, ele está presente, o sódio está presente no sal. O sal é o cloreto de sódio. Entendi. Então, tem muitos alimentos que a gente nem imagina, né? Por exemplo, até alimentos doces que a gente compra no supermercado que tem o sódio. Então... Exatamente. Temos até bebidas gaseificadas, né? O refrigerante, que contém sódio, né? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, é doce, não tem sódio. Tem sódio. A maioria dos alimentos tem. Primeiro porque o sódio, ele não serve só para salgar o alimento, ele serve tanto para dar textura quanto a estrutura do alimento também, bem como a segurança alimentar, né? Então, alguns alimentos industrializados, eles precisam ter o sódio para ter aquela segurança daquele produto durar mais tempo. Muito interessante, viu, Marcela? Porque, assim, por exemplo, você pensa um biscoito recheado, né? Também tem sódio. Rico em sódio. Pois é, até biscoito de polvilho, todos os itens que a gente encontra esses itens industrializados, né? Tem muito sódio, alguns mais que os outros. A gente vai falar sobre isso. Sim. Mas, bom, a gente está falando de sal aqui, né? Então, já vou aproveitar, gente, para chamar a nossa enquete. Vocês sabem que existem diversos tipos de sal, né? E sempre surge aquela dúvida de qual que é o mais indicado para o consumo. Será que o sal do Himalaia é realmente o melhor para a nossa saúde? Ó, a gente fez essa pergunta lá no Instagram da TV Horizonte. Só que antes de mostrar o resultado e da Marcela também contar pra gente se é mito ou se é verdade, eu convido já você que está assistindo e que ainda não segue a gente no Instagram. Ou
vai lá, gente. Segue a TV Horizonte, nosso perfil é muito legal. É só você buscar por @TV Horizonte Oficial que você vai ter acesso a todo o conteúdo da nossa emissora, vai interagir com o nosso programa e vai ficar por dentro, você sabe, né, de tudo que rola aqui na nossa emissora. Toda semana tem enquete. Agora sim, vamos conferir esse resultado. Ó, sal do Himalaia é o melhor para consumo. Dos nossos seguidores que participaram da enquete, 62% acredita que é mito, mas tem 38% que acredita que é verdade. E aí, Marcela, é mito ou é verdade? É mito, tá? O sal do Himalaia não é melhor que o sal de mesa de cozinha, tá? O diferencial é que o sal do Himalaia tem mesma quantidade que o sal de mesa. O único diferencial desse sal do Himalaia é que ele possui minerais, como o ferro, que faz a cor do sal ser rosa. Só que quando a gente procura um sal, a gente não está procurando consumir minerais nele, né? A gente está procurando consumir um ferro. Então é muito melhor a gente consumir um sal de mesa mais barato, mais simples, de mais fácil acesso, do que ficar inventando moda de ficar consumindo sal caro, achando que é mais saudável. Então, no final das contas, o sal de mesa seria o mais indicado para o nosso consumo diário? Seria o mais indicado. Nós temos também o sal light, que ele tem metade da quantidade de sódio que o sal de mesa comum, só que não faz tanto sentido. É só a gente reduzir o consumo de sal adicionado nos alimentos e melhorar um pouco a alimentação de alimentos industrializados. Talvez, assim, tirar o saleiro, né, da mesa ali. Exato. Já ajuda. Exato. Tirar o saleiro da mesa e também melhorar no ato da preparação do alimento. Né? Às vezes a gente consome muito sódio, né? Adicionando aquele alimento ali nas preparações. Então vai temperar um bife, adiciona sódio. Vai temperar um legume, adiciona sódio. Então, fora os preparados, né, de sódio que a gente encontra, os temperos prontos que são riquíssimos. Então é só reduzir, que melhora consideravelmente. Tá certo, mas assim, às vezes pode ser um pouquinho difícil, né? Porque tem muita gente que já está acostumado ali a colocar o sal em todos os alimentos. A gente fala aqui no programa, inclusive, sobre a importância da gente se acostumar com o sabor natural dos alimentos que a gente consome, né? Mas qual que é a sua dica para ajudar essa pessoa que quer diminuir o consumo de sal, mas não sabe por onde começar? A gente pode começar com o sal de ervas, né? Que a gente vai ensinar aqui para vocês, que fica muito gostoso. Fica com sal, porque tem sal na receita, então fica super gostoso, dá pra gente temperar todos os alimentos, desde carne, peixes, até mesmo legumes, então super inclui. E reduzir os industrializados, né? Reduzindo os industrializados na rotina, né, do dia a dia, a gente já consegue ter esse consumo do sal moderadamente. Vamos então para o passo a passo desse sal de ervas, que eu tô ansiosa. Quais os ingredientes que a gente vai precisar? Aqui nós temos a salsa desidratada, o manjericão desidratado e o orégano desidratado. E o sal de mesa. 4 ingredientes. 4 ingredientes, super fácil, super simples. A gente encontra todos esses ingredientes aqui em casas que a gente encontra produtos de temperos caseiros, né? Super simples de encontrar, muito fácil, baratinho também, gente, super acessível para todo mundo. Como que vai ser essa receita? Muito simples, muito fácil. Você vai precisar desses 4 ingredientes e vai precisar de um liquidificador. 2 colheres de sopa de sal de mesa, então você vai colocar 2 colheres de sopa. 1 colher de sopa de orégano desidratado. 1 colher de sopa de manjericão desidratado e 1 colher de sopa de salsinha desidratada. Vai bater no liquidificador para ficar da forma com que você prefira. Então pode ficar bem fininho como sal ou pode ficar um pouquinho mais grossinho por causa dos temperos. Bater no liquidificador e pronto. Tá pronto. Esse daqui já tá pronto, então, já né? está pronto. Ah, que interessante. Olha, fica tudo misturadinho, no final das contas, esse é o resultado. Esse é o resultado, é o sal. Fica bem salgado por causa dos nutrientes, né, dos temperos que a gente está utilizando. E super, dá para introduzir tanto no tempero dos alimentos, tanto para temperar saladas, né, qualquer preparação que você quiser incluir. Muito interessante, viu? A gente vai disponibilizar essa receitinha lá nas redes sociais da TV Horizonte para você poder replicar aí na sua casa. Mas já seguindo nessa ideia dos alimentos, né, que podem interferir na nossa pressão arterial, Marcelo, a gente tem aqui na mesa alimentos que são recomendados, que vão ajudar as pessoas, quanto alimentos que não são recomendados, né? Fala um pouquinho sobre eles pra gente. Vamos começar sobre os que não são recomendados. Vamos começar. Nós temos aqui refrigerante,
riquíssimo em sódio, principalmente o refrigerante zero. Ele contém mais sódio do que o refrigerante comum. Nós temos aqui macarrão instantâneo, riquíssimo em sódio, tanto o macarrão quanto o tempero utilizado. E nós temos também o molho shoyu, riquíssimo em sódio também. Temos a versão light? Temos, mas essa versão light também é riquíssima em sódio. Então não seria uma boa opção de ter no consumo semanal ou quinzenal, né, de cada família. Pois é, a gente separou aqui esses 3 itens de alimentos industrializados, mas a gente poderia listar vários, né, Marcela? Sim, igual o que a gente já estava conversando, a maioria dos alimentos. Então, grandes alimentos industrializados, biscoitos, nós temos também molhos prontos, os temperos prontos também, que a gente encontra em quadradinho, em tabletes. Então, diversos alimentos, principalmente os industrializados, são riquíssimos em sódio justamente para fazer com que esse alimento dure na prateleira do supermercado. Tá certo. E você falou do refrigerante, que o zero, ele pode ter até mais sódio, ele tem mais sódio, né, do que o refrigerante comum. Sim. Mas, então, significa que a troca, ela não é tão benéfica, assim, de trocar um refrigerante comum por um zero? Pensando em sódio, não. Mas pensando em açúcar, sim. É muito melhor. Mas, se for para pensar no consumo de sódio, seria melhor a gente evitar, né, 100% o consumo do refrigerante. Mas se a pessoa, ela gosta de consumir aquele refrigerante, tudo bem, desde que não seja diário e desde que não seja uma quantidade muito grande. Tá certo. E passando agora para os alimentos que são indicados, né? A gente escuta muitas pessoas falando, a gente tem que parar de abrir pacote e começar a descascar mais, né? Isso. Eu pensei nessa frase aqui agora porque os alimentos que a gente tem aqui que vão trazer benefícios para a nossa saúde, principalmente para uma pessoa que é hipertensa e até para prevenir a pessoa de ser hipertensa, eles são in natura, né? Isso, são in natura. E basicamente todos os alimentos auxiliam no combate à hipertensão, porque todos os alimentos têm minerais e nutrientes que auxiliam. Então, por exemplo, o alho, né, ele tem um efeito hipotensor, ou seja, ele auxilia na regulação da pressão arterial. Então, ele ajuda a regularizar. Então, se essa pessoa ela tem uma pressão arterial alta, então dá pra gente introduzir na alimentação dessa pessoa o alho. Nós temos a banana, assim como água de coco, que auxilia no processo de redução do sódio no sangue. O que acontece? A banana, a água de coco, enfim, é rico em potássio. O potássio ele auxilia na excreção desse sódio na urina. Então, ele vai ajudar nessa regularização também da hipertensão. Falando aqui da banana, Marcela, te interromper rapidinho. A gente tem diversos tipos de banana no mercado, né? Sim. Banana caturra, banana prata, banana nanica, enfim. Tem alguma que é mais indicada? Todas, tá? Mas a banana prata, ela contém mais potássio. Então, dá pra gente introduzir. Mas, assim, se for pra pensar, eu preciso introduzir mais potássio na minha alimentação, não precisa ficar preso quanto a isso, né? Porque a gente tem uma recomendação adequada diária, mas se a gente já ingere pelo menos 2 frutas no dia, uma fonte de pelo menos 3 frutas, né, no dia, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, mas a gente consome essas frutas com legumes, tanto no almoço, nas principais refeições, almoço e janta, a gente já tem a quantidade adequada de potássio pro dia. Perfeito. E a cenoura agora? A cenoura, assim como beterraba, frutas vermelhas, contém beta-caroteno, vão auxiliar no processo anti-inflamatório e antioxidante, fazendo com que a pressão arterial, a circulação do nosso sangue fica mais facilitada. E tem também, a gente não trouxe, né, para poder descrever para vocês, mas tem também o ômega 3, que é riquíssimo, auxilia no combate ao triglicérides e diminuição do colesterol. Então, o ômega 3 é importantíssimo também no consumo, se possível, diário, para auxiliar no combate. E vale a pena a gente ressaltar que a alimentação, se esse paciente, se essa pessoa, ela já faz o uso, né, de uma medicação para a hipertensão e não controla a alimentação, essa alimentação ela pode prejudicar no sucesso dessa medicação. Então, tem muitos casos de paciente que tem a medicação, acha que está tudo certo, mas frequentemente possuem sintomas de pressão alta justamente por causa disso, porque a alimentação ela não está tão equilibrada assim, fazendo com que essa medicação não seja tão potencializada.
Nossa, perfeito. Acho que essa última informação foi muito importante, tá vendo, né, gente? Quem toma medicação tem que ficar bem atento. Marcela, muito obrigada por todas as dicas. Adorei aprender o sal de ervas, já vou fazer lá em casa. E me conta, você tá na rede social, no Instagram, tem uma arroba para o pessoal que está assistindo a gente poder te acompanhar? Estou sim, o prazer foi meu estar aqui. Essa receita é maravilhosa, façam em casa, vocês vão adorar e rende bastante. Eu estou no Instagram, meu Instagram é @NutriMarcelaFernandes. Posto receitas semanais, fáceis de fazer, então podem seguir lá que vocês vão gostar.